Hoje nós vamos falar sobre rompendo com o que te impede de avançar. Repete comigo: rompendo com o que te impede de avançar. Eu costumo não fazer isso, mas olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você vai romper, você vai avançar, você vai viver os propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem não quer romper? Quem não quer viver o sobrenatural? Afinal, o tema do ano que norteia as igrejas Amor e Cuidado é o ano do romper. E pode ser que você diga para mim: pastor, eu tomei posse, eu vim no Semeando, eu declarei que irei romper em 2026, mas doutor Rodrigo, meu 2026 já começou daquele jeito. Eu trago à memória quem estava no culto da virada, a palavra de generosidade que a pastora Ingrid trouxe, que ela disse: o romper muitas vezes vai te esticar. Para você romper, muitas vezes você vai ter que chorar, você vai ter que passar por momentos onde você vai até pensar em desistir. Mas por quê, pastor? Deus, ele é bravo, ele é ruim? Não, porque Deus, ele quer extrair o melhor de você, e para que ele extraia o melhor de você, ele vai precisar te pressionar um pouco. Afinal, viver para Jesus não é romântico. Nós não somos uma igreja que prega: vem para Jesus e os seus problemas acabaram. Pelo contrário, se aliste nesse exército de Cristo e vamos caminhar junto até a volta de Jesus. Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu e você em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Diga amém por isso. Mas existem algumas barreiras que nos impedem de avançar, crescer e viver de fato um rompimento dos céus nas nossas vidas. Eu quero falar sobre uma palavra aqui que talvez você nunca tenha ouvido. Eu quero falar sobre negócios disruptivos. Negócios disruptivos. Existe um conceito muito conhecido no mundo dos investimentos e do empreendedorismo. Esse conceito é o dos negócios disruptivos. Repete comigo: disruptivos. Um negócio disruptivo, por sua essência, é um negócio que reinventa o seu setor e tem um crescimento muito superior ao dos seus pares. Disruptivo significa algo que provoca uma ruptura, quebra de um padrão estabelecido ou muda radicalmente a forma como algo funciona. Em termos simples, disruptivo é aquilo que não segue o comum e traz uma inovação tão forte que transforma um sistema inteiro. Um exemplo, na tecnologia, Uber foi uma inovação disruptiva, porque mudou o modelo tradicional de táxi. Isso é algo disruptivo. Nos negócios, é uma ideia disruptiva, cria um novo mercado, ou derruba líderes antigos. Calma que você já vai entender. Sinônimos próximos de irruptivos, inovador, transformador, revolucionário, quebra paradigmas, fora do padrão. É aquele que propõe soluções novas para problemas velhos e antigos. Quando a gente olha para o Spotify, mudou totalmente a história da indústria fonográfica. Hoje, pelo Spotify, você acessa todo e qualquer tipo de música grátis. Você coloca lá, se você paga um certo valor, você não tem as propagandas, mas você ouve qualquer música em tempo real, pelo Spotify. Um negócio disruptivo, ele rompe com as fronteiras geográficas, ele rompe com as fronteiras do tempo. Eu quero contar uma história para vocês aqui. Havia 3 homens, 3 amigos, que moravam em São Francisco. Eles moravam juntos num apartamento. Foi chegando perto do aluguel, eles estavam sem dinheiro, ministro Rogério, para pagar o aluguel. E aqueles 3 homens tiveram uma ideia mirabolante. Que tal nós alugarmos alguns espaços aqui do nosso apartamento? Um olhou pelo outro: eu acho uma boa ideia. Vamos criar naquela
semana que eles tiveram essa ideia, estava tendo um congresso de literatura, se eu não me engano, de arquitetura, perdão, em São Francisco. A cidade estava movimentada, e eles tiveram essa ideia, o meu aluguel vai vencer, nós não temos dinheiro para pagar, provavelmente onde eles moravam era um pouquinho grande, vamos alugar. E eles criaram rapidamente ali um blog, um site, para alugar o espaço do apartamento. Colocaram colchão na cozinha, na sala, em todos os lugares ali. E eles começaram a alugar. Naquela semana, conseguiram arrecadar uma boa verba, pagaram o aluguel. Presta atenção no que aconteceu após isso. Os amigos alugaram seus espaços, pagaram um aluguel que estava em atraso, e alguns anos depois, essa plataforma cresceu mais de 1.080%, tem mais de 32 mil localizações em 92 países. Eu posso falar, talvez a maioria de vocês já se hospedaram nesse lugar. Quem conhece o Airbnb? O Airbnb surgiu com 3 amigos, que estavam com o aluguel atrasado, tiveram uma ideia disruptiva, de alugar aquele lugar, pensaram além do natural, além da geografia que eles estavam enfrentando. Em apenas 12 anos, superou o número de localizações de rede de hotéis Hilton. Queridos, a rede de hotéis Hilton tem mais de 100 anos. 3 jovens com 12 anos de mercado romperam uma empresa centenária. Uau! Quando eu olho para uma estatística como essa, eu fico imaginando Deus, que a palavra do Senhor diz em Gênesis 1:26, que Deus nos chamou para governar. Ele liberou sobre mim, sobre você, o homem, governo sobre todas as coisas na terra. Nós temos uma unção que nós carregamos de governo. Ontem tivemos Conexão Jovens aqui, todas as juventudes das igrejas de Penápolis estavam reunidas aqui. E no final eu olhei para aqueles jovens e disse assim para eles: filhos, vocês que têm Cristo Jesus, já está um passo à frente de toda e qualquer pessoa que não tem Cristo. O desejo do coração de Deus já está no nosso DNA, é governar, é viver além das fronteiras, além do tempo. Se eu perguntasse para você hoje, se você tem certeza cravada na tua mente do teu futuro, talvez muitos responderiam assim: pastor, eu não tenho. Eu vou fazer a pergunta, mas você não vai responder, não precisa nem levantar a tua mão. Mas você tem certeza do teu futuro? Você tem a revelação da onde Deus quer levar você e a sua família? Se você sentasse comigo hoje, você me responderia com convicção: pastor, eu tenho certeza, Deus já me mostrou aonde Ele vai levar eu e a minha família e o que nós vamos construir no Senhor. Você me responderia isso hoje? É como aquela frase que está em uma das placas nessas árvores aqui na frente, do J.B. Carvalho. Quando eu li aquilo lá, e eu e a minha casa hoje temos a certeza de onde Deus quer nos levar e fazer através das nossas vidas. Então a frase que está naquela plaquinha é a seguinte: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Será que você está caminhando rumo ao teu futuro com muita convicção de que Deus tem algo para a tua vida? Será que você é uma pessoa disruptiva? Uma pessoa que rompe fronteiras e tempo? Nós fomos chamados para viver acima do tempo, pois nós servimos o Deus do tempo. Eu quero falar sobre tempo antes de continuar a mensagem. Calma que às vezes parece um pouco muito embaraçado. Mas eu quero falar sobre o Cronos e sobre o Kairos. O Cronos é o nosso tempo, é a nossa maneira de quantificar o tempo. Para nós o tempo é uma malha que se estende em uma única direção, como algo escasso que se vai. Na literatura grega, Cronos é representado por um senhor de idade, uma ampulheta na mão. Sabe aquela ampulheta que você vê a areinha descendo e o tempo esvaindo? Esse é o nosso tempo. O tempo do homem é o Cronos.
Mas o Kairos representa o tempo de Deus. Kairos não é quantificável. Kairos está em uma outra dimensão. No Kairos o futuro pode ser daqui 1000 anos, ou daqui 5 minutos. Porque a palavra do Senhor fala que 1000 anos para o Senhor, 1000 anos para nós é um dia para o Senhor, e vice-versa, um dia para nós é 1000 anos para o Senhor. Talvez você chegou aqui orando por muitos anos para algo acontecer, só que você está caminhando no seu cronos, no seu tempo, e você acha que está demorando, mas o Kairos de Deus, o tempo de Deus está batendo na tua porta, está assim, aquilo que você está orando há anos pode acontecer hoje, nesse culto, nesse dia, nesse horário, pode acontecer hoje. O tempo de Deus é perfeito. O Kairos de Deus chegou para esses 3 amigos, que com um aluguel atrasado, se tornou uma das maiores potências de hotelaria, de hotéis, de aluguéis do mundo. Deus é especialista em pegar o seu pior momento e fazer dele o melhor momento da sua história. Eu gosto muito de Atos 2, quando fala Nazi sobre a descida do Espírito Santo, e tem uma palavra em Atos 2 que eu amo, que é a palavra de repente. E de repente veio do céu. Você consegue entender que de repente o seu milagre pode acontecer hoje? Você consegue entender que de repente aquilo que você vem orando há anos pode acontecer hoje? Você não pode entrar em nenhum culto, numa casa de Deus, você não pode dobrar o seu joelho para orar sem expectativa naquilo que Deus pode fazer, por mais que as suas circunstâncias dizem ao contrário. Pois Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É por isso que o teu pastor Vitor, todos os cultos ora por curas, sinais e maravilhas. Eu estou caminhando à obediência da palavra do Senhor Jesus, que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores. Eu não perco a oportunidade de entrar no hospital, de orar por alguém, porque tem a ver com você, não tem a ver com a oração do pastor, não tem a ver com a placa da igreja, tem a ver com a sua fé. Se você entrar dentro dessa casa crendo que Deus pode operar um milagre na sua vida hoje, o seu milagre já aconteceu, porque o céu já fez. Há mais de 2000 anos atrás já foi pago um preço alto por você. O tempo de Deus é perfeito, é o Kairos de Deus. Grava o que eu vou te falar. Cronos é movido pela necessidade, o nosso tempo. Nós nos movemos pela necessidade, mas o Kairos é movido por propósitos. Por isso que muitas pessoas andam ansiosas. Não acontece as coisas comigo, pastor, acontece com meu vizinho. E você fica ansioso, você está se movendo pela necessidade. Mas Deus se move pelo propósito. O tempo de Deus é por propósito. Se não aconteceu ainda é porque tem um propósito. A vida do homem é trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Deus não te chama apenas para trabalhar e pagar boleto. Tem famílias sendo destruídas porque o sacerdote do lar só pensa em trabalhar, 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 trabalhar e não tem tempo para a família. Você está pegando algo tão precioso na sua vida que é o tempo. Se tem algo que é precioso hoje na nossa vida é o tempo. E você está gastando o maior tempo da sua vida trabalhando, trabalhando para acúmulos e acúmulos. E o mais precioso, que é a sua família, está ficando de lado. E queridos, eu não estou apontando o dedo para você porque eu vou rasgar meu coração hoje aqui. Você me conhece, eu sou o que eu prego. E há uns 3 meses atrás, eu escutei da sua pastora, da minha esposa, dentro da minha casa, ela olhou para mim e disse assim: você está distante da nossa família, você só fica dentro da igreja. Às vezes eu saio do escritório 7 horas da noite, eu tenho que passar aqui no campus para ver se está tudo certo. Seu Tião está aí, o nosso caseiro. Eu passo aqui toda hora, né, Tião? Às vezes fico até a noite.
ao invés de eu sair do escritório, ir para minha casa, ficar com a minha esposa, com a minha filha. Eu sou apaixonado sim pelo reino de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sou apaixonado pela obra. Tá, se eu pudesse eu morava aqui dentro da igreja. Eu amo trabalhar na obra. Só que se ela não me alerta, eu poderia perder a minha família. E a palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua família, a sua casa. Estou abrindo o coração para você. Por que eu estou falando isso? Preste bem atenção. Eu quero te propor que a sua boa mordomia no Cronos libera o Kairós de Deus sobre a tua vida. A sua boa mordomia no seu tempo terreno vai liberar o tempo de Deus para a tua vida. Mas a pergunta é, como você está administrando o seu tempo? Você está tendo mais tempo para as coisas externas ou para aquilo que mais importa, que é a sua família? O momento Kairós ocorre quando a oportunidade e o favor divino encontram uma atitude correta. Ou seja, o tempo de Deus não vai esbarrar em você, se não encontrar em você uma atitude correta. Deus não te chama apenas para trabalhar e pagar boleto. Deus te chama para desfrutar do melhor dessa terra. E se tem algo que a gente pode falar que é o melhor dessa terra, é a nossa família. Como você está administrando o seu tempo? Eu estou sem o celular, fica ali. Mas muitas vezes a gente está gastando mais tempo com o celular do que com a palavra de vida. Às vezes a gente está gastando mais tempo no TikTok, no Instagram, no Reels do Instagram, e não estamos nos conectando com Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, diga amém. É Ele falando conosco. Como você está administrando o seu tempo? Como você vai ser, de fato, uma pessoa disruptiva? Vencendo fronteiras além do tempo. Como você vai pensar além do tempo? Como é viver isso, pastor? Hoje Deus vai abrir a tua mente, os teus olhos espirituais, para que Ele te mostre o teu futuro e você caminhe rumo ao teu futuro. Tem gente que está sobrevivendo. Deus não te chamou para sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver. Tem crente sobrevivendo. Entra no meu gabinete, aí filhão, como que você está? Ah, pastor, estou sobrevivendo, está daquele jeito. Mas não faz sentido. Você tem o que é mais precioso no céu, na terra e debaixo da terra. Você tem Jesus. Como você pode viver uma vida de sobrevivência? Hoje você precisa romper barreiras que te impedem de romper e viver o melhor. Eu quero falar de um homem que foi disruptivo. Semana passada nós falamos de Josué, hoje eu quero falar de José. José foi alguém disruptivo. Quando muito jovem teve um sonho. José ele teve um sonho beirando ali os seus 12 anos de idade. Ele era jovem. E ele compartilha esse sonho com a sua família. E o que acontece? Os irmãos se revoltam, ficam com ciúmes, tramam em matar o irmão, até cogitaram, pegaram ele, combinaram entre os irmãos, vão matar. Aí um teve uma ideia, que eu sempre falo que foi Jesus que deu essa ideia para ele. Vamos matar para quê, gente? Vamos vender ele que a gente faz um dinheiro. A gente faz uma gorjeta, vamos matar para quê? Matar, matou, não vai fazer sentido. Então vamos vender. Venderam José como escravo. José teve um sonho, e nesse sonho, Deus estava entregando um governo para ele. O Senhor mostrou para ele o governo. Então quando ele sonha e compartilha esse sonho, a palavra fala que os irmãos se revoltam. Quando ele compartilha com os pais, a palavra fala que Jacó, com toda a sua sabedoria,
foi orar e pedir discernimento para Deus a partir desse sonho. Pois bem, foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, ficou como mordomo na casa de Potifar. Olha só, preste atenção, nessa jornada de José no Egito. Primeiro, casa de Potifar, José foi um bom mordomo e o favor estava com ele. Gênesis 39, a partir do verso 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhes confiou tudo o que possuía. Desde que deixou o cuidado da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Essa é a primeira parte. Ele teve um sonho, Deus mostrou um futuro glorioso para ele. Quando ele se pega, ele está sendo vendido como escravo, ele está como escravo na casa de Potifar. Mas a palavra fala que mesmo naquela geografia de escravidão, Deus estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Ao ponto daquele homem olhar e falar assim: Deus é com ele, você vai governar tudo que tem aqui, porque Deus está com você. Ele foi um bom mordomo, ele não reclamou, ele não murmurou, ele foi um bom mordomo, e mesmo fazendo as coisas certas, preste atenção, mesmo José fazendo tudo certo, a mulher de Potifar arma uma cilada para ele. José provavelmente era um cara bonito, Nazir, não é igual nós, feio, mas era um cara bonito. A esposa de Potifar é a esposa do rei, provavelmente também deveria ser bonita, deveria usar os melhores produtos, Mary Kay, devia andar com roupas de marca, devia ser. E em um certo momento ela começa a cobiçar a José, e ela arma uma cilada para ele. Ele estava governando a casa, e ela tenta ter relação sexual com José, e José era um homem, jovem, forte, com seus desejos sexuais, solteiro, e aquela mulher tenta ter uma relação com ele, e ele olha para ela e fala assim: como eu poderia pecar com o seu Senhor e o meu Deus? Ele deu linha na pipa, ele vazou, ela tentou incriminar ele. Quando ele sai correndo, ela segura as vestes e fica com as vestes dele. Aí ela viu que não ia conseguir o que ela queria, pois ele era um homem de Deus. Ela fala assim: aqui o hebreu que vocês trouxeram para cá tentou abusar de mim. Aí ele é pego, jogado na prisão, fazendo tudo certo, a casa do Senhor prosperando. A mulher tenta abusar de José. José corre. O que acontece? Mesmo fazendo a coisa certa, ele cai na prisão. E a palavra do Senhor diz que na prisão ele teve êxito. Olha só, Gênesis 39, a partir do verso 21. Mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor, repete comigo, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Se tem um homem disruptivo, era José.
ele foi um bom mordomo no tempo que ele estava vivendo em escravidão. Isso fica uma lição para nós. Muitas vezes Deus liberou uma palavra para você, para a tua casa, para a tua família, ainda você não está vivendo. Tem gente que quer viver a promessa, mas não quer se submeter ao Deus da promessa. Você quer que a bênção chegue, você quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Você não administra o seu tempo. Você, na sua empresa, você trabalha há anos, aí chega o Zé e é promovido. Aí você olha e fala, eu estou aqui há anos, o Zé chegou ontem e foi promovido. Mas muitas vezes você rouba o teu tempo no WhatsApp, no seu Instagram, roubando o tempo de trabalho do seu patrão, porque ele te paga. Tem gente querendo viver a bênção, mas não levanta do sofá. Não vai se especializar em curso nenhum. Não muda de vida. Não administre o seu tempo. Deus te deu 24 horas. Tem gente que quer dormir 14. Vai no médico, ele vai te falar que você tem que dormir pelo menos 8 horas, boa de sono. Tem gente que dorme demais, o tempo está passando. Você não está administrando bem o seu cronos, o seu tempo, e quer viver o tempo de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Kairos, o tempo de Deus, talvez para você pode demorar um ano, mas para Deus é um dia, Ele pode acelerar o seu processo. Eu me lembro quando eu me converti, eu tenho um irmão que é pastor também, na Amor e Cuidado de Prudente, chama-se Gabriel, pastor Gabriel, é meu irmão, de sangue. E esse meu irmão, ele colocava meu nome numa célula. E ele falava na célula assim, Yuri, vamos orar para o meu irmão vai se converter, vai vir para Jesus e vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu estava na oração do meu irmão. E essa oração deu certo, eu me converti, glória a Deus. Mergulhei em Jesus, mergulhei no ministério. Meu irmão já era líder do evangelismo em Araçatuba. E aquilo que parecia 1000 anos para Deus se tornou um dia para Ele. Ele acelerou o meu processo. Tem pessoas que chegam em mim e falam, pastor, quanto tempo você tem de convertido? Você nasceu no berço cristão? Quando eu falo, tem gente que assusta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei, mergulhei e Deus foi acelerando alguns processos na minha vida. E em pouco tempo eu estava liderando o meu irmão que orou por mim para eu se converter. E se tem um homem de Deus, né, meu amor, que é uma inspiração para mim, ele é mais novo, chama-se Gabriel Belorte, pastor da Amor e Cuidado de Prudente. Pois ele poderia se rebelar ali, mas ele entendeu sobre o Cronos e sobre o Kairos. O tempo de Deus na vida do meu irmão está acelerado, eu vou me submeter. E para eu liderar ele, a vergonha. Imagina para ele, diante de todos, que ele falava desse irmão dele, que fazia festas, hoje está liderando ele. Nós tivemos uma conversa em 2023 para 24, e ele disse assim para mim, não, em 2024, quando ele foi para Prudente, assumir a igreja de lá, ele disse assim para mim, irmão, por isso que ele é homem, isso é homem de Deus. Ele falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, porque eu mandei uma mensagem para ele, dando os parabéns, que ele assumiu a igreja lá, e tal, falando que ele é uma inspiração para mim. Aí nós conversando, ele falou assim, cara, eu me lembro quando o bispo, não era nem bispo ainda, o pastor Marcelo te levantou como o líder de evangelismo, e eu já era líder e você estava acima de mim, e você tomou tanta decisão errada, você chegava com umas coisas, cara, que eu não concordava, e ele disse assim para mim, mas eu me submeti à tua liderança. Às vezes eu falava assim, eu acho que vai dar ruim, mas eu não tinha palavras para dizer isso para você. Eu apenas me submetia ao tempo de Deus na sua vida. Se Deus te colocou como meu líder, eu vou me submeter à tua liderança. Ele nunca procurou holofote, ele nunca não. Por isso que Deus está fazendo uma obra linda lá em Prudente através da vida dele. Porque ele entendeu o Cronos e o Kairos, o tempo nosso aqui na terra, o nosso tempo e o tempo de Deus. Ele entendeu que Deus estava acelerando algumas etapas na minha vida, e ele se submeteu. E às vezes você está aí murmurando, reclamando, porque o amigo da tua empresa está sendo promovido, o líder que está do seu lado aí chegou ontem, já está sendo promovido. Você precisa ajustar os teus propósitos.
Qual é a tua visão? Seja um bom mordomo onde você está. A palavra fala que quando você é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eu vou repetir. Vou falar 2 vezes. Tem muito de Deus para a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Tem muito de Deus para a sua vida. E esse muito de Deus pode acontecer de repente. Jesus, que aconteça hoje na vida dos teus filhos. Então o momento kairós de José chegou. O tempo de Deus, o kairós esbarrou no cronos de José. O rei tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho do rei. José tinha interpretado 2 sonhos dentro da prisão. Do copeiro e do padeiro. E quando José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, para o padeiro ele fala assim, você vai cair na vala, filho, você morreu. O copeiro vai voltar lá para servir o rei. Fica tranquilo, você volta, mas você, esquece, amigão, faca na caveira, já era, você vai morrer. Mas você, copeiro, vai servir o rei novamente. E ele diz assim, olha o que ele diz para o copeiro: lembra-te de mim, quando estiver na presença do rei. O copeiro é solto, volta a servir ao rei. Passado alguns anos, o rei tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Vem os sábios, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra de José. Ele diz assim: meu rei, tem um homem lá na prisão, que ele vai interpretar o teu sonho. O que acontece? O kairós, o tempo de Deus, chega na vida de José. Manda chamar José. A palavra fala assim, presta atenção. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Uau! Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o kairós de Deus na vida de José, aquele que foi rejeitado pela família, foi vendido como escravo, foi injustiçado e preso. O tempo de Deus chegou para José. Olha o que o Senhor diz para ele: você terá comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Olha o sonho de 12 anos atrás acontecendo. E você está aí reclamando que os sonhos de Deus ainda não aconteceu na sua vida. É que o kairós de Deus ainda não chegou, mas já está batendo na tua porta. Ele tem acesso ao governo de toda a terra do Egito. Disse ainda ao faraó a José: eu sou o faraó, mas sem, olha só gente, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafanete e Pineia, e lhes deu por mulher Azanete, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. O kairós de Deus chegou para aquele homem. Aí você fica aí: porque eu fui abandonado, pastor, porque abusaram de mim. Você não é o seu abandono, você não é o seu abuso. Pastor, porque eu quebrei a minha empresa, porque eu tive prejuízo, eu perdi tudo. Tá, o seu pastor também perdeu tudo, e Deus restaurou muito mais daquilo que eu tinha perdido. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Basta você submeter ao kairós de Deus, ser um bom mordomo no tempo que Deus está te dando aqui na terra. Qual ministério você serve na casa do Senhor? Quais 2 horinhas você libera para o Senhor para servir na casa de Deus? O que tem mais precioso não é a tua oferta, meu lindo, não é o teu dízimo, não, o mais precioso é o teu tempo. Declara assim: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja um bom mordomo do seu tempo, para que Deus venha com o Kairos, o tempo dele sobre a tua vida. Aquilo que parece demorar, já está aqui, já aconteceu. Toma posse disso. Toma posse do Kairos de Deus sobre a tua vida. Os homens já chegaram aí? Já? Glória a Deus. Apenas tomar um café ali que eu estou acabando. Hoje você precisa romper, porque nós aprendemos com José. José nos ensina que precisamos deixar para trás, em primeiro lugar, anota aí, o imediatismo. Repete comigo, imediatismo. José, como todo homem, tinha os seus desejos sexuais latentes. Ele tinha a chave para satisfazer os seus desejos na mão, mas não agiu pelo imediatismo. José optou por um prazer, não optou por um prazer momentâneo, em detrimento do seu propósito eterno. Ei, ele poderia muito bem, só está nós aqui, ninguém está vendo. Vai mulher, entra aí, vai ser agora, ninguém está vendo. Mas nós servimos a um Deus que é chamado de El Roi, o Deus que tudo vê. Ele não estava focado no prazer momentâneo, ele estava focado no propósito. Ele não estava focado no Cronos, que é pela necessidade, ele estava focado no Kairos, no propósito de Deus. E é nesse tempo que você tem que se preocupar. Não seja imediatista, não busque prazeres momentâneos para satisfazer a sua alma. Pois o que Deus tem para você é infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Vai além, transcende a mente humana. Queridos, você precisa entender e respeitar e buscar o tempo de Deus para a sua vida. A palavra fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Hoje nós vivemos uma geração ansiosa, imediatista, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Se você manda uma mensagem para mim, eu não te respondo, você já apaga. Porque o pastor não me respondeu. Imediatismo, que é tudo na hora. Porque eu tenho um sonho, eu semeei, eu profetizei, e eu não quero mais. Tem que parar com isso. Imagina José se fosse imediatista, nós aprendemos com ele, ele não foi. Se Deus liberou uma palavra sobre você, essa palavra vai se cumprir no detalhe da vírgula. Todas as promessas de Deus para a sua vida vai se cumprir. O único que pode atrapalhar é você. Então deixe, para você romper as barreiras que te impedem de viver os propósitos de Deus, abandone o imediatismo, derruba esse imediatismo. Lembrem-se que o momento Kairos ocorre quando a oportunidade e o favor divino encontram, colide uma atitude correta em qualquer circunstância. Às vezes você está passando por um deserto. É ali que Deus vai abrir. Às vezes você está de frente do mar. Você está igual o povo quando saiu do Egito. O mar está aí, não, o mar está aqui. Aí eu olho para trás, tem um exército vindo atrás de mim querendo me matar. Talvez você está vivendo essa realidade hoje. Você olha para frente, você tem um mar. Você olha para trás, tem um exército. Deus vai abrir o caminho para você. Você vai passar em terra seca. Deus é especialista em transformar dias maus no seu melhor dia, no melhor dia da sua vida. Ele é especialista nisso. E posso te falar uma coisa? Ele está aqui hoje e quer mudar a sua realidade. Esse é o foco. Ele está aqui hoje, passeando por esses corredores. Ele está passeando por esses corredores. Eu sinto no meu espírito isso. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição.
dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Não vem falar para mim que a sua luta é grande demais, que a sua dor é grande demais. Não existe dor maior do que a cruz do Calvário. Ele já levou sobre si as nossas dores. Basta você entender que Ele está com você. Ele está à frente das suas batalhas, como foi dito no domingo passado. Ele é o Senhor dos exércitos. É o que os anjos declaram no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Declare isso na tua casa. Chega na tua casa hoje, entra na porta e começa a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a minha casa está cheio da tua glória. Chega no teu trabalho segunda-feira, na tua empresa, declare: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ali você já está falando para o mundo espiritual: ei, Satanás, seus demônios já não tem vez aqui. O Senhor dos exércitos está aqui, e todo o meu trabalho está cheio da tua glória. Tem gente que fala: pastor, eu quero sair do meu emprego. Mas por quê? Porque só tem eu de crente lá. É o suficiente, é o que Deus quer. Onde a luz chega, a treva se dissipa. Seja um agente de Deus na tua empresa de transformação. Administre o teu tempo. Seja usado pelo Senhor. Quantos estão comigo até aqui? Todas as vezes que me movo por necessidade, vontades e impulsos, eu não estou me posicionando para receber o Kairós de Deus. Isso porque o Kairós não se move por necessidade, se move por propósitos. Kairós não é imediato, Kairós é eterno. Não negocie um propósito eterno por um desejo, aflição ou uma dor momentânea. Não troque, não troque. Eu, por ter vindo do mundo, ter conhecido o pecado, é como se eu estivesse lá, e estou dizendo para vocês assim: abandone essa vida, vem para cá, aí não tem nada de bom. Vem para Jesus, vem para a cruz, porque aqui Deus vai te curar, te restaurar e te enviar para o seu destino profético. Quantos creem que Jesus está aqui? Hoje você precisa romper com a reclamação. Repete comigo: reclamação. Gênesis 39, 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. A Bíblia não dosa a pílula, ela mostra os erros e acertos dos seus principais personagens. Mas o que me chama a atenção aqui, é que a Bíblia não relata José reclamando em momento algum. Você consegue entender um homem que foi abandonado na sua infância, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, jogado numa prisão? A Bíblia não fala nenhuma vez que ele murmurou ou reclamou. A palavra de Deus diz que a murmuração é uma afronta para Deus. E muitas vezes, o que te impede de romper é a murmuração, é a reclamação. Aprendemos com José, para ser uma pessoa que rompe fronteiras, que pensa além do tempo, você precisa parar de reclamar. Pare de reclamar, seja grato. Troque a reclamação pela gratidão, isso vai abrir os céus em teu favor. Troque a reclamação por gratidão. Como romper com reclamação? Substituindo a murmuração pela gratidão. É isso, a gratidão pavimenta o caminho para o mais de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, para mim e para você em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, para mim e para você em Cristo Jesus. E o louvor já pode subir. Deem graças. Está difícil? Deem graças. Eu quero convidar a igreja agora a fechar os olhos. Você que não tem motivo nenhum hoje para agradecer. Porque quando eu falo que Jesus está aqui, porque de fato Ele está aqui.
Jesus não foi apenas um homem na história, não, Ele é real, Ele está aqui. E eu queria que nesse momento você liberasse palavras de gratidão a Ele. Vamos romper no mundo espiritual essa barreira que te impede de viver os propósitos de Deus. Esqueça quem está do seu lado, mas faça como eu tenho ensinado a vocês, materialize a presença de Jesus na tua frente. Talvez você vai dizer para Ele hoje só: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Substitua, você que talvez tem a murmuração cravada dentro de você. Diz para o Senhor: Senhor, eu troco agora. Eu troco a murmuração pela gratidão. Diga para o Senhor hoje: eu faço um compromisso a Ti, Pai, que a partir de hoje, eu darei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a Tua vontade para mim, em Cristo Jesus. Vocês não têm noção no mundo espiritual o quanto isso está sendo destravado agora. Porque tudo que Satanás quer é colocar circunstâncias na sua vida para que você reclame. E se a palavra fala que a reclamação, a murmuração é uma afronta para Deus, Ele quer mesmo que você interrompa a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas hoje você vai trocar a murmuração pela gratidão. Eu queria que você repetisse comigo em alta voz. Diz: Senhor Jesus, eu sou grato. Primeiro, pelo Teu sacrifício, por ter encontrado a minha vida, por ter alcançado a minha família, e por ter liberado sobre mim o fôlego de vida. Senhor, eu Te agradeço pelos milagres que ainda não vivi, mas ainda vou viver, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se coloque em pé, vamos orar. Eu tenho uma última direção para você, para que você rompa essas barreiras que te impedem de viver os seus propósitos. Hoje você precisa romper com as dores do passado. Hoje você precisa romper com as dores do passado. Eu não sei qual é a sua dor. Como eu disse desde o primeiro momento em que eu comecei a falar, talvez a sua dor seja um abandono, talvez a sua dor seja um abuso, alguém te feriu, alguém te magoou. Quer romper com essas barreiras? Você precisa romper essa muralha de dores do passado. Gênesis 41:50 diz: antes dos anos de fome, Azanete, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha os 2 nomes de filho de José. Ele abandona as dores. Ele tem 2 filhos. E ele fala: eu vou colocar o nome dos meus filhos, nomes de bênção, porque Deus tem me abençoado. Deixa para lá o que fizeram comigo. A história de José nos mostra que Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. José passou por uma dor incrível, mas essa dor se tornou o maior ministério de José. E eu libero isso sobre a tua vida. A maior dor que você enfrentou será o seu maior ministério. Te abandonaram, abusaram de você, te rejeitaram. Esse é o ministério que Deus está colocando nas suas mãos, porque você encontrou Jesus. Ele te curou, Ele te restaurou. E você vai se deparar com pessoas que foram abandonadas, que foram rejeitadas, que foram machucadas. E você vai dizer: ei, eu passei por isso, eu fui curado. Existe uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, chama-se Jesus Cristo, e ela pode te curar.
Você é um agente de Deus na terra.